É claro que esse é um dos assuntos também do nosso resumo musical, sempre com ele, Diego Amorim. Bom dia, Diego. Bom dia, Michele, bom dia, Nonato, bom dia a você que nos acompanha pela Nova Brasil FM. Hoje é sexta, dia de resumo musical da semana. É isso, já tem o fio condutor do resumo de hoje? Hoje vai ser de novo um popurrí. Hoje eu não consegui encontrar um artista só, não. Hoje vai ser aqui, vai ter de tudo. Vai ter de tudo. A gente começa falando, claro, do ministro Ricardo Lewandowski, que deixa o Supremo Tribunal Federal, deixou recentemente para se aposentar e aí garantiu aí agora uma vaga na esplanada desse terceiro governo Lula. Vai assumir em fevereiro o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Nonato acabou de trazer aí uma mensagem do senador Sérgio Moro. Ontem foi uma grande discussão nas redes sociais, né, de gente comparando o caso do Moro com o caso do Lewandowski, muita gente saindo em defesa do Lewandowski, do governo, dizendo que não tinha nada a ver essa comparação. Fato é que o Ricardo Lewandowski, indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo Lula anos atrás, durante os anos em que ele passou na Suprema Corte, ele votou pela absolvição de réus do mensalão. Eu cito aqui dois casos, por exemplo, o próprio José Disseu, muito amigo do Lula, como todos nós sabemos, e o João Paulo Cunha. O Ricardo Lewandowski também tentou desmembrar ali o julgamento do mensalão naquela época, inclusive protagonizou um debate com o próprio Joaquim Barbosa, que era o relator do mensalão, lá no Supremo Tribunal Federal quanto a isso. Mais recentemente, agora em 2016, o Ricardo Lewandowski presidiu a sessão do impeachment lá no Senado Federal e dividiu ali a votação em duas. Uma era pelo impeachment em si, a cassação da então presidente Dilma Rousseff, e a outra votação era para manutenção ou não dos direitos políticos dela. Isso também foi uma decisão do próprio Ricardo Lewandowski. E aí agora o ex-ministro do Supremo então assume esse cargo político no Executivo, nesse terceiro governo Lula. Muita gente fazendo análise aqui em Brasília, Michele, Nonato, que o Lula escolheu o Lewandowski muito, enfim, pela relação deles. Alguns falam em gratidão pelo trabalho do ministro na Suprema Corte, que em alguma medida acabou favorecendo o próprio Lula e toda essa história que a gente viu nos últimos anos. Mas outros me disseram ontem que é para manter uma boa interlocução com o Supremo Tribunal Federal. E aí eu perguntei, mas não basta o Flávio Dino, que ele acabou de indicar e que vai estar lá, né? Não, mas aí o Ricardo Lewandowski é da velha guarda do Supremo, me disseram, então seria importante para o Lula ter essa interlocução também ali mais direta com o Supremo. Fato é que eu me lembrei de uma música de Ivete Sangalo, que eu acho que o Lula pegou o telefone, ligou para o Ricardo Lewandowski e falou o seguinte, Michele, Nonato: eu não vou perder você, faz parte dessa história, revela o segredo existente na memória. Ricardo Lewandowski aí, então, que faz parte da história do PT, acabou fazendo ao longo desses últimos anos, e o Lula disse, não quero perder você não. Por outro lado, Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, que foi interventor da Segurança Pública aqui no DF a partir daquele fatídico 8 de janeiro de 2023, ele estava querendo muito ser o ministro da Justiça e da Segurança Pública. O Flávio Dino, inclusive, tentou até o último minuto convencer o presidente Lula para que fosse o Ricardo Capelli o próprio ministro, mas entre o ex-ministro do Supremo e o secretário executivo, Lula ficou com o ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski. E aí eu soube, claro, aqui na brincadeira do resumo musical da semana, que o Ricardo Capelli pegou o telefone, ligou pro Lula e cantou, sabe como, Michele, Nonato? Conta. Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu, Lula? Não vai rolar, Capelli, você não. E aí, o Ricardo Capelli é do PSB, né? Assim como o Flávio Dino é do PSB. E tinha muita gente do PSB ali. Tinha o Augusto de Arruda Botelho, ainda tem, o Tadeu Alencar, todos com cargos de secretaria, segundo escalão do Ministério.
E o PSB, com essa chegada do Lewandowski, ainda mais essa declaração que o Lula deu ontem na posse, dizendo, olha, Lewandowski, você vai ter carta branca aí, monta a tua equipe como você quiser. Então o PSB está temendo, né, não ter perdido somente o Ministério Flávio Dino, mas perder também o segundo escalão no ministério muito importante, que é o da Justiça e da Segurança Pública. A gente tem falado muito aqui que a segurança pública tende a ser o tema central das eleições municipais deste ano de 2024, por exemplo. Então, assim, mesmo que o PSB seja base do governo Lula, seja um partido progressista também, de esquerda, fica aquela dúvida no meio político aqui em Brasília, né? Até quando o Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB, que inclusive esteve aqui recentemente com a gente, dando uma entrevista ao vivo no Jornalismo da Nova Brasil, vai, digamos assim, aceitar essas mudanças, né? E aí eu soube que o Lula ligou para o Carlos Siqueira, eles têm uma boa relação, apesar das críticas públicas que vez ou outra o Siqueira faz ao presidente e ao PT, e aí o Lula cantou assim, ó, para o Carlos Siqueira do PSB, Michele Nonato: valei-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa, por favor, e aí por aí vai. E aí ele emendou em uma outra música da Ana Vitória, que toca inclusive muito aqui na Nova Brasil, que era pedindo pro Carlos Siqueira, ó, apesar de tudo isso, fica com a gente. E aí ele começou a cantar, fica, me queira e queira ficar. Vamos ver se o Lula vai convencer o Carlos Siqueira a manter ali a sua fidelidade canina do PSB ao Partido dos Trabalhadores. Para a gente concluir essa história de Ricardo Lewandowski, não sei se o nosso ouvinte que está acompanhando também pelo YouTube percebeu, mas ontem lá na posse, nesse anúncio do Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça e Segurança Pública, estava a Janja, a primeira-dama. Nós já falamos sobre isso aqui, que aquela imagem de primeira-dama, digamos assim, antiga, de até pouco tempo atrás que nós tínhamos, de uma mulher recatada do lar, que não aparecia, que cuidava apenas dos programas sociais, isso não existe mais. A tendência, não só no Brasil, mas no mundo, é de uma primeira-dama, quando for o caso, cada vez mais atuante, cada vez mais envolvida na política ali e nos governos. Mas há quem avalia aqui em Brasília que as participações da Janja estão indicando, escutei isso ontem, sobretudo quando eu vi a Janja ali, aí eu mandei uma mensagem para uma fonte, falei, a Janja participar desse anúncio faz algum sentido e tudo mais? Aí disse, Diego, Lula está preparando Janja politicamente. Foi o que eu ouvi de uma fonte, de um deputado federal. Lula está preparando Janja politicamente. Claro que falta muito tempo ainda, se o Lula tiver oportunidade, vai buscar a reeleição em 2026, nós estamos falando de 2030, mas há aí sinalizações e presenças de Janja que já fazem ter essa percepção de que Lula pode estar preparando a primeira-dama politicamente. E aí eu lembrei de uma música de que Daniela Mercury canta muito, que é assim, ó: ela é dona do jogo, ela é dona da banca. É a Janja que está cada vez mais ali, inclusive incomodando gente do próprio Partido dos Trabalhadores, viu, Michele Nonato, que já começa a ver essa participação da Janja como excessiva, né? Tem ali já umas ciumeiras internas e alguns fogos amigos que estão aí acontecendo também nos bastidores aqui em Brasília. O segundo de 3 assuntos para esse resumo musical da semana, para a gente avançar, é o ministro carnavalesco aí, o Márcio Macedo. Agora há pouco a gente atualizou também essa notícia. Ele que é ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, que negou ontem que tenha usado dinheiro público para ir para esse carnaval fora de época lá em Aracaju, o seu reduto eleitoral, pré-Caju, no finalzinho do ano passado, mas acabou confessando aí, confirmando que de fato 3 assessores dele foram, diz o ministro, que sabia que eles iam, mas que não sabia que eles iam usando o dinheiro público. Fato é também que o ministro foi para o pré-Caju, colocou o seu abadá e não estava querendo muito saber se estavam indo com dinheiro público ou não. Ele só saiu cantando assim, ó, Michele Nonato, eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. O ministro estava ali, só queria curtir o pré-carnaval dele. E aí o Lucas Furtado, que é um procurador muito atuante do Ministério Público lá junto ao Tribunal de Contas da União, entrou com essa representação nessa semana, né, dizendo, olha, vamos investigar isso daí, precisa dizer quantas pessoas foram, quanto gastou, o que é de dinheiro público, porque participar de um pré-carnaval, né, às nossas custas, não dá, pelo amor de Deus, né? E aí é mais uma vez, mais um caso, e eu já disse isso algumas vezes aqui na coluna, e insisto,
o mal feito na política, ele nasce da confusão entre o público e o privado. E muitas vezes começa com coisas simples, com coisas pequenas, né? A tapioca do Orlando Silva, hoje deputado federal, que era ministro do esporte na época, que foi comer uma tapioca aqui em Brasília, na Asa Norte, e usou o cartão corporativo. O que tinha a ver aquela tapioca num lanche de tarde com o trabalho de ministro, né? E nós pagamos aquela tapioca na época. Estou dando só um exemplo para dizer que tudo nasce com a confusão entre o público e o privado, e essa história desse ministro carnavalesco mais uma vez confirma isso. Então é como se esse ministro do TCU estivesse dizendo para o ministro, o ministro Macedo, cachaça não é água não, viu? Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não. Cachaça vem do alambique e água vem do ribeirão. Uma coisa é o público, outra coisa é o privado, não vá confundir essas coisas. E para concluir de vez, outro assunto que a gente falou muito essa semana, Michele Nonato, ouvinte da Nova Brasil, Marta Suplicy deixa a Secretaria ali de Relações Internacionais do Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, e vai ser vice do Guilherme Boulos, principal adversário de Ricardo Nunes. É claro que o Ricardo Nunes pegou o telefone, ligou para Marta e cantou o seguinte: você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. É claro que o Ricardo Nunes cantou isso para ela. E ela devolveu. Essa eu fui achar uma música. O que a Marta diria pro Ricardo Nunes? Aí eu fui achar uma música que fez muito sucesso. O Brasil inteiro cantava essa música, mas foi um daqueles artistas que fazem sucesso de uma música só. Depois ele desapareceu, mas ele chama Pablo. Ele se chama Pablo, ele cantou uma música brega que o Brasil inteiro cantava. E aí a Marta Suplicy cantou pro Ricardo Nunes assim, para finalizar, eu devolvo para vocês. Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar. Lembram dessa música? Porque homem não chora. Era um brega. Sim, era um bregão. Era um brega. Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar. Foi o que a Marta Suplicy cantou pro Ricardo Nunes nessa semana, Michele. Você falando dessas músicas que a gente cantava, tal, sabe uma que encaixaria também? Aquela... O seu nome eu escrevi na areia. Na areia. A onda do mar apagou. Muito bom. Essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa, gente. Essa é década de 80, também, né? hein, Michele? A Marta falando ali, ó, seu nome eu escrevi na areia, mas a onda veio, apagou. É fila que anda, vamos pra outra. Luan e Vanessa, década de 80. É isso aí. É isso. Essa música aí bom. revela a idade, viu, Michele? Essa música revela a idade. É verdade, não tem como Maravilhoso. negar. E você viu que o Diego já tá com aquele pezinho no carnaval, né? O Cadu Guarieiro mais cedo falava que o carnaval começa amanhã no Rio de Janeiro. E o Diego já veio aí com um sambinho, uns sonzinhos um pouquinho mais carnavalescos. E eu gostei da dancinha do Diego, que é parecida com a minha. Só 2 dedinhos pra cima. Assim. É só aqui, Nonato. Não precisa tranquilo. muito, é só um ombrinho aqui. Ziriguidum total. Obrigada, Diego. Muito bom. Bom fim de semana. Pra nós. Olha lá o climinha, né, Pri?